Salve amigos do canal Legado da Fiel! Hoje vou falar sobre um episódio muito interessante, mais um dos interessantes da nossa história, das nossas trajetórias internacionais. Hoje eu vou falar dos grandes confrontos que houveram entre o ano de 1953 e o ano de 1969, entre Corinthians e Barcelona. Sim, o Barcelona que sempre foi a base da seleção espanhola, juntamente com o Real Madrid. Era uma das grandes equipes do mundo, continua sendo, né? O grande Barcelona que tem três títulos intercontinentais e 4 mundiais da FIFA. Um time que já ganhou 5 vezes a Copa dos Campeões, várias vezes a Copa da UEFA, 27 vezes campeão espanhol, 32 vezes campeões da Copa do Rei e vários títulos que eles possuem. Antes de entrar praticamente nesse episódio, eu gostaria muito que, se você não conhece o canal Legado da Fiel, dê um pulinho no nosso canal lá no YouTube, escreva lá, Legado da Fiel. Se você não tiver inscrito, por favor, vá lá, se inscreva, prestigie o nosso canal, tá bom? Então, no ano de 1953, o Corinthians foi disputar a mini Copa do Mundo, em Caracas, na Venezuela, onde ele enfrenta a seleção de Caracas, o time do Roma e também o time do Barcelona. Só que eram jogos assim de 2 turnos, ida e de volta. E o Corinthians ganha esse torneio de forma invicta, ganhando as 6 partidas e tendo como seu grande adversário, talvez um dos grandes adversários, o Barcelona. Que o Barcelona naquela época, já era a base da seleção espanhola. Tinha um ataque muito fulminante, muito perigoso, que era com o Kubala, Moreno e Garcia, que eram grandes jogadores da época também. E o Corinthians foi jogar com o seu time base lá, com Gilmar, Dário, Olavo, Homero e Goiano, com Carbone, Luizinho, com Cláudio Cristóvão Pinho na época, né, com Baltazar, toda aquela turma com Souzinha. E o Corinthians vai lá e joga as 2 partidas contra o Barcelona, a primeira vencendo a partida por 3-2 e na segunda partida vencendo por 1-0, realmente mostrando ali realmente uma personalidade muito grande, né? Porque era muito recente as excursões para a Europa, era muito recente esses jogos internacionais, e o Corinthians foram convidados para essa mini Copa do Mundo e tornando-se então campeão da mini Taça do Mundo de 1953. O seu último jogo não foi contra o Barcelona, e sim contra a Roma, no qual o Corinthians realmente se sagra campeão desse torneio. Então, esse seria praticamente os primeiros encontros, né? Foram 2 partidas nesse torneio, a primeira vencida por 3-2 e a segunda vencida por 1-0. Então, seria 2 vitórias realmente contra um dos maiores times do mundo, num torneio importante naquele momento, um momento realmente que consagrava e que elevava o nome do Corinthians para o cenário internacional, jogando praticamente aí com jogadores de alto nível, tanto por parte da Roma. A seleção de Caracas praticamente era a base da seleção venezuelana, e sem falar naturalmente do time do Barcelona, que era realmente era um grande destaque dessa competição. E foi assim que foi feito, o Corinthians realmente mostrou muita força e muita competência com esse gigante adversário que é o Barcelona. Mais futuramente, mais para frente, depois, né, 6 anos depois, o Corinthians volta a se encontrar novamente com o Barcelona, dessa vez com jogadores como Gilmar, como Valmir, como Batalha, como Índio, Rafael, outros jogadores, né, também com Cláudio, com Luizinho, com Baltazar, e tantos jogadores que... Os jogadores ficavam muito tempo nesse período, né? Tinha realmente esse time. Esse ano tinha um time muito forte. O seu ataque era constituído naquela época por Evarício de Macedo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um grande artilheiro, por Kubala, que já era aquele jogador realmente da seleção espanhola, que já tinha jogado em 1953 na mini Taça do Mundo contra o Corinthians, e com Zibor. Zibor, nada mais nada menos, era um atacante da grande seleção da Hungria, juntamente com Puskás, os grandes atacantes daquele maior time que a Hungria já teve até hoje, na década de 50, que nunca mais se repetiu. E Zibor também depois, ele joga no Barcelona e depois também joga no Real Madrid, juntamente com Rento, com Canário e outros grandes jogadores que passaram por lá. Inclusive até o próprio Evarício de Macedo jogou também no Real Madrid. São jogadores realmente que davam um favoritismo muito grande, somente por Barcelona jogar em casa contra o Corinthians, um amistoso no Camp Nou. O Camp Nou, antes da reforma que foi feita para a Copa do Mundo de 1982 na Espanha.
E o Corinthians vence essa partida de forma espetacular, ganhando por 5-3 o Barcelona dentro da sua casa. Realmente sem deixar dúvidas, né? Os gols foram feitos por Luizinho nessa época. Luizinho por Batalha e também por Tite, né? Fazendo 2 gols nessa partida. E Rafael fazendo outro tento. Era um time muito forte. O time do Corinthians realmente era muito forte. Era um time aí que já tinha sido campeão em 54, vice-campeão em 57, vice-campeão em 58. Então era um time ali que realmente ainda tinha uma base muito forte das competições que tinha vencido anteriormente. E nesse amistoso realmente se destacaram esses jogadores, todos eles, né? E saiu de lá com um grande reconhecimento da imprensa espanhola, ficando surpreendido até com a performance de um time, né, sul-americano, um time realmente que começava a despontar ali nos amistosos internacionais, e da forma como foi o placar, né, a construir esse placar. Uma vitória de 5-3 realmente não tem como você contestar, você não tem como colocar em dúvida, né? Ah, foi sorte, foi um acidente, não. 5-3 realmente não tem muito o que discutir. E os gols do Barcelona foram marcados 2 por Evaristo de Macedo e o outro gol também foi marcado por Kubala. Olha que nós enfrentamos aquele momento, né? E nesse mesmo ano, nessa mesma discussão, o Corinthians teve uma outra vitória muito marcante. Eu não tenho a ficha técnica dessa partida aqui, mas o Corinthians venceu na época o Bayern de Munique, e isso no seu estádio de Munique, venceu lá por 3-2 também. Então foi um período de ouro do Corinthians, um período realmente que ele marcou história e que ele levou o seu nome no cenário internacional como uma coisa muito, muito legal, muito importante. Até porque naquele período, como os campeonatos, só existia o campeonato na época, o Campeonato Paulista e os Rio-São Paulo, né, que eram curtos os torneios, né? Então existia mais tempo para as equipes excursionarem. E o Corinthians aproveitou muito bem para jogar o teu nome lá na Europa, com letras de ouro, mostrando a sua força, principalmente contra esses dois gigantes, né? O primeiro, o Barcelona, vitória por 5-3, e também depois com o Bayern de Munique, lá, né, lá na Bavária, vencendo por 3-2. Então olha aí, olha a grandeza desse time no cenário internacional. Bom, gente, restava a última partida que eles fizeram, né, na história. Ela acontece até hoje, em agosto de 1969, na cidade de Málaga, na Espanha, no torneio Costa do Sol, um torneio que participavam várias equipes da Europa e o Corinthians representando a América do Sul. Ele chega na final, é a primeira vez, das 4 partidas, a primeira vez que o Corinthians disputaria uma final contra o Barcelona, e a final desse torneio. E o Barcelona começava a fazer mais ou menos como o Real Madrid, começava já a internacionalizar o seu time. E tinha um ataque muito forte com o Bustilho, com o Zebalza e também com o ponto esquerda Puyol. Mas, além disso, tinha jogadores da seleção de Hungria e outros jogadores de seleções ali do continente europeu. Começava a fazer mais ou menos o que fez o Real Madrid, quando começou a trazer Canário, quando trouxe Puskás, né, da seleção da Hungria, quando trouxe Evaristo de Macedo, quando trouxe Di Stéfano, realmente mostrando aquele grande time realmente do cenário mundial, que foi o Real Madrid, um dos maiores vencedores da Europa. Então o Barcelona vinha forte para essa final. E o Corinthians foi com uma base ali, muito tranquila, assim, uma base que já vinha fazendo uma certa mudança na década de 60, né? Saíam alguns jogadores importantes, entravam outros, naquela mudança interna do Corinthians realmente voltar a conquistar um título estadual. A base ali já era outra, já era Alexandre no gol, Diogo, que era titular durante muito tempo, foi para a reserva, mas também jogou nessa competição. A zaga formada pelo lateral direito polaco, Ditão, Luiz Carlos e Pedro Rodrigues, foi um lateral muito bom, promissor, mas não ficou muito tempo no Corinthians. O meio de campo formado com Dirceu Alves, Swing e Carlinhos, na frente jogando Bené, Servilho e Adnan. Adnan, um ponto esquerda, era um meia, né? Mas nessa vez foi jogar na ponta esquerda. Era um libanês que depois se transfere para o Juventus, mas que também teve a sua história muito marcante no Corinthians nesse período. E a partida termina empatada 1-1. O Barcelona sai na frente com 1-0. O Corinthians empata essa partida com o Adnan e vai para uma primeira prorrogação. A prorrogação empata 0-0. Não houve pênaltis, pessoal. Teve uma outra prorrogação. Acho que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu lembro de ter tido 2 prorrogações numa mesma final. E nessa segunda prorrogação, o Bené faz 1-0 ou 2-1 no placar agregado e o Corinthians ganha esse torneio que foi importantíssimo para a nossa história.
Então, fazendo um balanço geral, pessoal, o Corinthians jogou contra o Barcelona 4 vezes e ganhou 4 jogos. Eu acho que na história do futebol mundial, quem enfrentou o Barcelona dificilmente conseguiu uma performance, então um retrospecto tão favorável quanto a esse do Corinthians. Eu acho que ninguém conseguiu enfrentar o Barcelona sem nunca ter perdido para ele, pelo menos uma vez, e o Corinthians conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer 11 gols nesse time durante esse período e tomou 6 gols, conquistando, né? Uma partida foi amistosa no Camp Nou e nos outros 2 torneios saindo, né? Tornando-se campeão tanto da Mini Copa do Mundo da Venezuela e também como o torneio Costa do Sol. Então é isso, eu queria passar essa mensagem. Tem muita gente que lógico, sabe a história do Corinthians, mas não conhecia esses episódios, não dava também tanta importância para esses jogos, mas acho que todo jogo que o Corinthians faz é importante, todo jogo que ele faz com grandes equipes no cenário mundial são importantes, seja ganhando ou perdendo, realmente marca o peso, né? O peso da nossa camisa, a importância da nossa história, a importância de estarmos no cenário mundial realmente representando o nosso país, representando as nossas cores, um time que foi fundado praticamente por muitos estrangeiros na época, por espanhóis, italianos, portugueses, por árabes, por judeus, por japoneses. É uma mistura, por isso que é o time do povo. E realmente o Corinthians foi lá fora, né? Sempre ganhando do Barcelona, fora do nosso território, fora do nosso continente, e mostrando realmente a grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista no cenário internacional. Então é isso, pessoal. Gostaria muito de passar para vocês esse episódio, de fazer mais uma vez aquele convite. Se você não conhece o canal Legado da Fiel, vai lá, já deixa um like. Se você não tiver inscrito, se inscreva no nosso canal, por favor. Ajude a nós crescermos e eu poder continuar contando história para vocês aqui, memoráveis da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá bom? E como eu sempre digo, eternamente vai Corinthians. Um abraço a todos.